Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você mais uma vez em uma transmissão dominical. É o programa Igreja Remota e nós iniciaremos com a leitura do Salmo de número 30. Leremos os 3 primeiros versículos. Salmo 30, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, perseveraste-me a vida, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Louvemos ao Senhor. A Deus demos glória por seu grande amor. Por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Qual prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós louvamos o teu nome por mais este dia que nos é acrescentado, pela semana que se inicia e pela possibilidade de, fazendo uso das várias tecnologias, nos sincronizarmos para adorar-te a partir dos nossos lares. Fala-nos, ó Deus bendito, através de tua santa palavra. Por tua misericórdia, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, para esta manhã,
faremos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Acompanhe, por gentileza, na sua Bíblia, no seu equipamento eletrônico. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que o Senhor, então, abençoe a leitura de sua palavra e o seu Espírito Santo ilumine o nosso espírito e as nossas mentes para aprendermos com as verdades eternas. Meus amados irmãos e irmãs, o texto que acabamos de ler, ele está no primeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Nosso texto está inserido dentro daquele bloco conhecido como sendo o Sermão do Monte. A autoria deste texto, havia uma unanimidade, uma concordância entre os pais da igreja, atribuindo-a a Mateus. Posteriormente, recentemente, os estudos bíblicos, os estudos dos críticos têm questionado essa autoria, mas a autoria mateana é consolidada e é testemunhada pela igreja antiga. Alguns domingos atrás, nós acompanhamos a vocação de Mateus, no texto chamado de Levi, o texto de Marcos, que estamos estudando nos domingos à noite. O texto de Mateus, ele foi produzido em um ambiente palestinense. A natureza judaica sugere isso. Alguns até chegam a supor que o texto poderia ter sido escrito a partir de Antioquia da Síria. Mas as características judaicas do próprio texto sinalizam que é um texto produzido basicamente para judeus, isso por volta dos anos 50, 60 depois de Cristo. Escrito em grego, originalmente, ele era endereçado conquanto a judeus, mas a judeus falantes do grego. Alguns elementos ajudam e favorecem o entendimento dos destinatários judeus. Primeiro, a preocupação com o cumprimento do Antigo Testamento. Na primeira e na segunda página do Evangelho, se você olhar na sua Bíblia, você já vai encontrar referência à profecia veterotestamentária. Quando observamos a genealogia do Senhor Jesus, a sua ascendência vai até Abraão, reconhecido como patriarca judaico. O texto não se detém em explicar costumes judaicos, como faz o Evangelho escrito por Marcos. O texto emprega uma terminologia característica do linguajar judaico, quais sejam reino dos céus, Pai celestial. Esses termos, céu e celestial, revelam a relutância em pronunciar o sagrado nome de Deus. O texto ainda realça o papel de Jesus Cristo como filho de Davi. E em vários versículos do Evangelho, segundo Mateus, nós temos essa afirmação. Do ponto de vista missiológico e missionário, é em Mateus, capítulo 13, versículo 38, que nós temos a solene declaração: o campo é o mundo. E ao final nós temos a grande comissão em sua forma mais completa, mais complexa dos evangelhos. O propósito inicial do Evangelho segundo Mateus é comprovar aos seus leitores que Jesus é o Messias por eles esperados. E o método é demonstrar através da vida de Cristo que em Cristo se cumpriram as Escrituras do Antigo Testamento. Se pensarmos na estrutura do texto, nós poderemos ver entre as possibilidades que o Evangelho ele é construído, ele é narrado em torno de 5 grandes discursos. E então toda a estrutura do Evangelho segundo Mateus está vinculada, está sincronizada a estes discursos, que terminam, aí você pode identificá-los em uma leitura sequencial do texto. Cada discurso termina com o refrão:
quando Jesus acabou de dizer essas coisas. Ou com uma expressão semelhante. Isso em 7:28, 11:1, 13:53, 19:1, 26:1. Então, por aí você percebe que o texto tem uma estrutura em torno dos 5 grandes discursos. Outra possibilidade é perceber que o texto segue o modelo estrutural do Pentateuco. Mas deixando um pouco estas informações sobre o Evangelho como um todo, voltemos ao texto desta manhã, que é Mateus capítulo 5, 13 a 16, e nós o estruturamos de uma forma bastante simples. Discípulos, o sal da terra, e discípulos, a luz do mundo. Voltemos então ao texto sagrado. Verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Primeiro ponto que quero destacar nesta manhã: discípulos, o sal da terra. Precisamos estar lembrados das propriedades do sal, sobretudo no primeiro século, quando não havia a tecnologia que temos hoje. O sal servia para dar sabor, o sal servia para conservar, e uma comida saborosa tem a quantidade certa de sal. O sal dá sabor à comida, fazendo-a agradável ao paladar humano. Pensar nos discípulos como sendo o sal é pensar que os discípulos de Cristo são aqueles que dão sabor à vida, tornam a vida mais agradável. Pensar em discípulos como sendo sal é pensar que, como discípulos, nós podemos viver e tornar a vida melhor do que ela é. Pensando na propriedade de conservar, uma propriedade altamente necessária e essencial em dias em que não haviam as técnicas de congelamento que temos hoje, os freezers, os congeladores. O sal, então, tinha uma propriedade que, ao salgarem os alimentos não apodreciam. O sal, na realidade, ele produzia efeitos que neutralizavam o apodrecimento. E aí nós percebemos que os discípulos de Jesus Cristo devem não somente dar sabor à vida, mas impedir o apodrecimento do ser humano, o apodrecimento da humanidade que se dá pela putrefação do pecado. O pensar no discípulo como sal é pensar no discípulo como aquele que conserva a humanidade pelo poder de Deus, neutralizar o pecado e conservar o que era eterno. Convém destacar ainda que, conforme a doutrina rabínica, o sal não podia perder o sabor. Assim, o rabino Joshua ben Chananja responde a uma pergunta correspondente: Rabino, sal por acaso estraga? Portanto, restaurar o sabor do sal é impossível. Sal é sal ou não é sal. Pode-se então concluir, portanto, que o discípulo é aquele que não pode se estragar. Ele vai conservar, ele vai dar sabor, ele vai fazer algo melhor. O sal insípido é, do ponto de vista rabínico, uma impossibilidade. Assim como um discípulo insípido, um discípulo insosso, um discípulo sem sabor, um discípulo que deixe de evitar o apodrecimento é inconcebível. O fato, irmãos, é que a humanidade ela está apodrecendo pela falta de conhecimento de Deus, e a humanidade está apodrecendo por vezes porque ela não está sendo salgada por discípulos. E aí uma antiga música dizia: e se não salgar, para que servimos nós? Olhando para o verso 14, nós lemos: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Depois de ver que os discípulos são o sal, nós vemos agora que os discípulos são a luz do mundo. Pensemos, irmãos, que a palavra luz tem vários paralelos no Antigo Testamento. Se lembrarmos da profecia de Isaías, nós veremos o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Se lembrarmos do Novo Testamento, vemos que o próprio Cristo apresenta-se como a luz do mundo.
A luz tem a propriedade de iluminar, de dissipar as trevas. E discípulos, como luz do mundo, são aqueles que dissipam as trevas. Imaginem um mundo sem luz. Imaginem a esta transmissão sem luz. Sua tela estaria completamente sem nitidez, sem brilho, talvez completamente escura ou completamente azul, dependendo do aparelho que você está acompanhando a esta transmissão. Imagine este planeta, o nosso sistema solar, sem o brilho do Sol. A vida seria impossível. Sem a luz das outras estrelas, as grandes navegações teriam sido impossíveis, porque elas iluminaram e guiaram os navegadores do passado. Sem energia elétrica, talvez todo o progresso que temos hoje tornar-se-ia nada, não existiria. Ao dizer que os discípulos são a luz do mundo, o Senhor está dizendo que é nossa responsabilidade para com Ele trazermos luz a esta existência, trazermos luz a este mundo, trazermos luz às pessoas. E ser luz, irmãs e irmãos, é dissipar as trevas. Comparar os discípulos à luz é dizer que a verdadeira vida precisa ser vivida sob a luz de Deus. A Bíblia diz, e aí eu me reporto a 1 João, capítulo 1, versos 5 a 7. 1 João, capítulo 1, a Bíblia diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amados irmãos e irmãs, o mundo precisa do brilho da luz da Igreja de Cristo, do brilho da luz dos discípulos de Cristo. O mundo precisa do brilho testemunhal da Igreja do Senhor. A navegação diária das nossas vidas precisa ser um reflexo da luz de Jesus Cristo. Aqueles que nos cercam serão guiados a Cristo se em nós brilhar a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Em João capítulo 8, verso 12, a Bíblia diz, João 8,12, de novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O progresso da vida humana, a verdadeira prosperidade está em refletir a luz de Cristo. Diante disto, irmãos e irmãs, algumas questões se impõem. O que refletimos em nosso viver? O que refletimos em nosso falar? O que refletimos em nosso agir? O que refletimos em nossas redes sociais? O que refletimos quando postamos? Em que as pessoas pensam quando se lembram de nós? O que refletimos nestes dias de pandemia? O que refletimos nestes dias de grave crise econômica? O que refletimos nestes dias de grave crise política? O que refletimos nestes dias de tanta enfermidade, tanta dor, tanto luto e tanta luta? Precisamos refletir a luz de Cristo e a luz de Cristo somente. Uma outra característica é que a luz não pode ser escondida. No verso 14 nós lemos: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E no verso 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Irmãos e irmãs, as imagens são claras. Quem não enxerga uma cidade sobre uma montanha? Quem do Recife não enxerga a cidade de Olinda, lá por trás do rio, por trás da maré, em cima do monte? Quem na Baía de Todos os Santos não vê Salvador, lá do alto, a cidade alta? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque ela é visível. Comenta-se que o exemplo da cidade sobre um monte tem um sentido parenético ético. Os discípulos são destacados do mundo pela sua justiça.
E eles são chamados para refletir a luz de Cristo em todo o seu proceder, em todas as áreas da vida, em todos os momentos, apontando para Cristo e unicamente para a sua glória. Vivemos em um mundo sem referências, vivemos em um mundo sem valores absolutos. Paralelamente a isso, vivemos em um mundo de extremismos, vivemos em um mundo de fundamentalismos, vivemos em um mundo inundado de ídolos ou de postes ídolos, para usarmos uma linguagem bíblica. E, amados irmãos e irmãs, nós devemos ser notados pela nossa semelhança com Jesus Cristo e por refletirmos os valores do reino. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim são, irmãos e irmãs, as nossas vidas. Nós precisamos ser difusores do Evangelho, em um mundo tão contaminado por ideologias, em um país como o nosso, que está polarizado entre ideologias, entre a idolatria de homens. Em um mundo como este, nós precisamos brilhar a luz do Evangelho acima de tudo e acima de todos. Deus sendo tudo em todos, e acima de Deus nada nem ninguém. Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, em um mundo contaminado por ideologias de direita e de esquerda, é preciso vivermos a teologia da cruz. É preciso proclamarmos a teologia, a revelação do Deus vivo. É preciso apontarmos que somente Cristo é a esperança. Somente em Cristo nós temos a resposta para as nossas questões existenciais mais profundas. Devemos denunciar o pecado que tão de perto nos rodeia. Devemos denunciar a corrupção. Devemos denunciar os corrompitores e corruptos. Mas devemos entender que somente há um justo, e esse justo é Jesus Cristo. E aqueles que por ele são justificados devem viver na luz e brilhar diante dos homens, praticar boas obras, obras para a glória de Cristo, para que estas obras sejam vistas e as nossas obras glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Meus queridos irmãos, Dietrich Bonhoeffer, alemão, teólogo, pastor, ele tentou resumir as boas obras que o texto de Mateus exige da seguinte maneira: que são essas boas obras que podem ser vistas nessa luz. Outras não podem ser do que aquelas que Jesus neles criou ao chamá-los, ao transformá-los sob a cruz em luz do mundo. Pobreza, estranheza, mansidão, amor à paz e, por último, perseguição e rejeição. E tudo isso, uma só coisa: tomar sobre si a cruz de Jesus Cristo. A cruz é a luz singular que brilha e a qual torna visíveis todas as boas obras dos discípulos. Isso está naquele livro Discipulado, página 66. Bom livro. Cruz e depois ressurreição são, portanto, para Bonhoeffer, a chave para entender este texto. As pessoas devem olhar para nós e verem e enxergarem as obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convém lembrar que Bonhoeffer foi aquele que na Alemanha lutou contra o fascismo e morreu perseguido pelo nazismo em um campo de concentração, executado por ordem de Himmler. Dietrich Bonhoeffer era um dos quais não poderia escapar ao Terceiro Reich. E quando Himmler percebeu que estava caindo o poderio alemão, Bonhoeffer foi executado, porque nele se via as obras de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, o que as pessoas veem em nós, é preciso que sejamos vistos como sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. É desta forma que Mateus ilustra a essência do discipulado. Sua vida tem sido sal, sua vida tem sido luz. A Igreja Presbiteriana Memorial completará 28 anos no próximo sábado, se Jesus não voltar antes. E em meados de março nós vimos a nossa rotina mudar completamente. Pandemia mundial, isolamento social, crise econômica, acirramento de uma guerra ideológica com consequências nefastas para o nosso país.
O fato, queridos, é que a partir de março, todos estamos vivendo uma situação extremamente nova. O que fazer? A igreja é sal e luz do mundo. O que fazer, uma vez que não poderia se reunir mais presencialmente, não poderíamos acorrer para atender a santa convocação, para preservarmos a vida dos mais vulneráveis? O que fazer então? E então, pela graça do Senhor, voluntários se levantaram como estes que estão atrás destas câmeras, e que trabalham incansavelmente há 100 dias, Deus os abençoe. Essas pessoas se levantaram, meus irmãos, e em meio a tudo isso, em uma situação nova para todos, a Igreja Presbiteriana Memorial, rumo aos 28 anos, ela não parou, e ela continuou funcionando remotamente. E eu posso dizer, sem medo de errar, que mais de 85% das atividades da nossa igreja continuaram funcionando para a glória de Cristo. Continuamos a ser sal e luz do mundo. Nós fazemos transmissões dominicais às 9 e às 20 horas. Nós temos escola dominical às 10 horas, com várias classes funcionando. Nós temos PGs de segunda a quinta às 20 horas, reuniões de oração quinta às 15 horas, encontro de casais sábado às 20 horas, capacitação memorial na primeira segunda-feira do mês, estudo da confissão de fé na primeira quarta-feira do mês, reunião departamental da SAF, departamentos Mirra e ABC, primeira sexta-feira do mês. São cerca de 16 transmissões semanais que a nossa igreja tem empreendido para a glória de Cristo. Nós desejamos estar juntos, nós oramos e clamamos para o dia em que estaremos juntos, reunidos mais uma vez, e eu não estarei olhando para uma câmera, mas eu estarei olhando para o povo de Deus reunido. Mas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o fato é que nestes dias, esta foi a resposta que Deus colocou no coração dos seus filhos, para que o povo de Deus não ficasse sem alimento e mantivesse seu testemunho. E a Igreja Presbiteriana Memorial, rumo aos 28 anos, ela prossegue sendo sal e luz da terra. Devemos orar para que o Senhor abrevie esses dias. Devemos continuar a ser sal e luz do mundo. Devemos ter consciência que quando voltarmos a nos reunir, e o faremos brevemente, nós voltaremos a nos reunir com muitas restrições. O novo normal será muito diferente àquilo que estávamos acostumados. Mudamos tudo, a programação do aniversário da igreja foi uma das mudanças que fizemos. E aí passamos a ter pastores desde o dia 1º de junho, falando à igreja diariamente, pastores especialmente convidados. A Igreja Presbiteriana Memorial não está fechada, ela está aberta nos vários lares, nas redes sociais, alcançando mais de 9.000 pessoas nestes dias. A Igreja Presbiteriana Memorial não está fechada, ela está salgando o mundo, ela está iluminando as trevas dos dias em que vivemos. Estes dias vão passar e nós estamos nos preparando para o retorno para a glória de Cristo. Mas quando retornarmos, nada será como antes. Mas nós somos chamados a testemunhar em um mundo completamente diferente. Diante de todos nós, temos o grande desafio, sermos igreja de Cristo nestes dias. Somos chamados para ser sal e luz em meio a uma pandemia, em meio ao isolamento social, em meio ao retorno de atividades com muitas restrições. Independente de concordar ou não das restrições, elas deverão ser seguidas em obediência à autoridade constituída e para preservar os nossos irmãos que têm comorbidades. Oh, palavra difícil. Mas acima de tudo e acima de todos, nós devemos iluminar e salgar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, ao nos aproximarmos dos 28 anos que estamos celebrando desde o dia 1º, reafirmemos o nosso compromisso com Cristo. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós vamos continuar iluminando, nós continuaremos salgando, e a Igreja Presbiteriana Memorial nos últimos 100 dias esteve mais viva e mais atuante que nunca. A igreja esteve, eu estive, esta equipe que está comigo esteve, e eu espero que você que está em casa também esteja envolvido nisso. Esteja acompanhando as transmissões da igreja, esteja participando dos pequenos grupos, das transmissões dominicais, da escola dominical, dos encontros de casais, dos pequenos grupos, porque esta é a forma que Deus nos tem dado para alcançar o mundo neste tempo, e nós devemos ser fiéis ao Senhor. Que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor nos quebrante, nos transforme conforme a sua palavra, para que continuemos a ser sal e luz, para a glória de Cristo,
e para o fortalecimento da igreja. Preparamos-nos para o novo normal, e quando ele chegar, nós estaremos firmes e fortes para a glória de Cristo, orando por dias melhores, orando pela volta de Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto ele não vem, sonda os nossos corações e usa-nos para a tua glória, em nome de Cristo. Amém. Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tempo de dedicação ao Senhor é o tempo quando louvamos ao Senhor com as nossas vozes em família, e o fazemos também através da consagração dos dízimos e das ofertas. A entrega dos dízimos, a entrega das ofertas é o reconhecimento de que tudo o que nós temos vem de Deus, e é do que o Senhor nos dá que nós ofertamos. Que o Senhor sonde os nossos corações, nos quebrante e nos faça fiéis. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
que acertam ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Antes de orarmos, faremos referência aos aniversariantes de hoje até o próximo sábado, e estão listados em nosso boletim os seguintes irmãos: Pedro Henrique Torres da Silva, José Mateus Gregório de Oliveira, Raquel Santos Aquino, Décio Vinícius Farias da Silva. Este também é um tempo de gratidão, se você completa mais um ano de casamento, de empresa, de formatura, algum motivo especial, é o tempo de agradecer ao Senhor e render graças ao nosso Pai. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor nos quebranta e transforma conforme a sua vontade. Nesta hora, ó Deus, em que reconhecemos que tudo o que temos vem de Ti, nós colocamos diante de Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas vidas, as vidas dos nossos irmãos que aniversariarão esta semana. Que a Tua boa mão esteja sobre eles, multiplicando-lhe os anos e fazendo-os a cada dia mais fiéis a Ti. Abençoa, Deus bendito, cada família que acompanha a esta transmissão. Continua conosco na escola dominical e ao longo de todo este dia. Esta é a nossa oração e a fazemos para a maior glória de Cristo. E agora, ó Deus bendito, que o Teu incomparável amor, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e sobre nós permaneçam, desde agora e para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Meus queridos irmãos, na sequência a essa transmissão, nós teremos a escola dominical neste canal. Temos aí as classes de jovens e adultos. Temos a transmissão também neste canal, através das playlists das várias classes do departamento infantil e também a transmissão da classe de adolescentes. Veja qual é a sua faixa etária, acesse a um desses links e participe da nossa escola dominical. Logo mais às 18 horas estaremos transmitindo mais uma vez, para juntos adorarmos ao Senhor, louvarmos o seu nome, ouvirmos a sua voz. Ore ao Senhor por nossa igreja, ore ao Senhor por cada família, por cada enfermo, por famílias que estão enlutadas, que estão com enfermos, para que o Senhor mesmo seja o nosso conforto. Que o Senhor nos abençoe. Até logo mais.